Aclamar a palavra de Deus é bonito e é fácil. A gente até aprende rapidinho. O grande desafio está em vivê-la. E vivê-la no cotidiano, seja na Prelasia de São Félix do Araguaia, seja nas ruas de São Paulo, seja em Maringá, seja em todos os lugares onde estivermos. O Evangelho de hoje é inquietante. Para alguns pode ser até irritante, mas é extremamente questionador. Na tradução em português diz aqui: certo dia Jesus estava rezando no lugar retirado. Mas no original grego está dizendo que Jesus estava rezando sozinho, na solidão. Muitas vezes o Evangelho vai nos mostrar Jesus solitário, porque os seus discípulos o acompanhavam, mas não o seguiam. Você pode até acompanhar, participar das associações, das pastorais, das celebrações. Você pode até acompanhar tudo. Tem gente que diz: acompanhei toda a Semana Santa, acompanhei todo, mas não segue Jesus. Acompanhar Jesus não é garantia de segui-lo. Seguir Jesus é assemelhar-se a Ele. E esse que é o grande desafio. E nós só podemos nos assemelhar com quem nós conhecemos. Por isso nós temos que conhecer Jesus, para assemelharmos-nos a Ele, no dia a dia, nas nossas atividades, na nossa vida cotidiana. Os discípulos acompanhavam Jesus, mas os evangelistas mostram, Lucas mostra, Marcos mostra isso ainda de maneira mais contundente, mas não o seguiam, não o entendiam. Parece conosco, nós nem sempre entendemos Jesus, e esse texto de hoje é um texto que desafia o nosso entendimento. E Jesus perguntou: quem diz o povo que eu sou? Qual que é o diz-que por aí? O que estão falando de mim por aí? Jesus estava fazendo, de certa forma, uma avaliação da missão que os discípulos tinham feito. E perceber o que é que o povo, o que as pessoas estavam dizendo dele. E aí foi uma grande decepção. Porque uns diziam que era João Batista, outros Elias, mas outros ainda achavam que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Eles ligam Jesus ao passado e não conseguem entender a novidade de Jesus. E isso acontece muito na igreja hoje. A gente quer ligar Jesus ao passado. Jesus não é um personagem do passado. Jesus está presente na vida, está vivo e ressuscitado nas nossas lutas, na caminhada do povo. Jesus não é uma peça de arqueologia, nem um personagem da história. Não temos que ligar Jesus ao passado. E muitas vezes, ainda hoje, muitas pessoas querem ligar Jesus a estruturas arcaicas de poder, de cristandade, de um Jesus que não é o bom pastor, de um Jesus que não é o servidor. Querem um Jesus poderoso e não um Jesus misericordioso. Querem um Jesus opressivo
e não um Jesus compassivo. Por isso que Jesus, quando ouve essas respostas ligadas com o passado, pergunta: e vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? Vocês que convivem comigo, que me acompanham, que veem o que eu vivo, o que eu faço, quem que vocês dizem que eu sou? E aí vem o texto e diz: Pedro respondeu. Eu já contei aqui muitas vezes que quando fala Pedro é porque vai dar um fora. Quando fala Simão, vai dar um dentro. E quando fala Simão Pedro, vai dar um dentro e um fora. Aqui está falando o quê? Pedro. Então vai dar um fora. Aí o Pedro dá o fora dizendo: o Cristo de Deus. A gente diz: ué, mas não está certo. Ele começa aqui usando um artigo definido. Na língua portuguesa, o é um artigo definido. O Cristo. O. Isso significa que ele define que Cristo é esse de Deus. E na cabeça deles, o Cristo de Deus é aquele que vem com poder. E Jesus vem para servir. Na cabeça deles, o Cristo é o poderoso e Jesus é o misericordioso. O que o Pedro esperava era um Cristo guerreiro e Jesus é pacificador. Por isso que ele deu fora. E como a gente sabe que ele deu fora? Olha lá o que Jesus diz. Mas Jesus proibiu-lhes severamente. Jesus não só proibiu, ele proibiu severamente que contassem isso a alguém, para não alimentar um Jesus ilusório, um Jesus que não é o real, um Jesus que não é Jesus, é uma caricatura de Jesus, uma projeção de um Jesus, e não o Jesus que vai dizer aqui. E ele acrescentou, por isso que ele advertiu severamente: o Filho do Homem, isto é, o humano divino que é Jesus, o Filho do Homem, deve sofrer muito e ser rejeitado. Quem vai rejeitar Jesus? Os anciãos, os sumos sacerdotes e os doutores da lei. Quem vai rejeitar Jesus? Os religiosos, os piedosos, a gente de bem. Olha quem vai rejeitar Jesus, que surpresa! Aqueles que deveriam acolhê-lo, o rejeitam. Esse texto aqui põe tudo de cabeça para baixo. A gente pensa que o Pedro acertou e o Pedro errou. E viu aqui Jesus dizendo: não digam isso, porque isso na cabeça de vocês é o poder, é a força, como Elias, que usou de força, como João Batista, que só propôs o arrependimento e não a misericórdia e a compaixão. Por isso eles ligavam Jesus com o passado. E Jesus diz: o Filho do Homem, ele, o humano divino, vai ser rejeitado. Como é rejeitado hoje quem defende os pobres, quem defende os fracos, quem está do lado dos indesejáveis, quem está do lado dos despossuídos, de quem está do lado dos que são rejeitados pelo sistema, por esse sistema meritocrático, por esse sistema de acumulação. Quem está ao lado da luta do povo vai ser rejeitado. E Jesus continua: vai ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Os discípulos só queriam a glória e não o preço
da fidelidade, não o preço de segui-lo, amá-lo e servi-lo no pobre, no fraco e no pequeno. E ainda depois de tudo isso, já deu maior confusão quando Jesus falou isso, ele ainda continua. Já chutou o pau da barraca, agora vai chutar o balde também. Já tinha dado uma encrenca danada, e Jesus continua: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia, siga-me. Tomar a cruz cada dia é assumir as consequências do amor aos pequenos. Tomar a cruz não é dizer, você que é minha cruz. Não, não é isso. Tomar a cruz não é masoquismo. Tomar a cruz é assumir as consequências do amor. Eu já disse algumas vezes, quem está do lado dos rejeitados vai ser rejeitado. Quem está do lado dos discriminados vai ser discriminado. Quem está do lado dos que perdem vai perder. Quem está do lado dos enjeitados vai ser enjeitado também. Essa é a cruz. Eu vou estar do lado do sem terra e vou ser prestigiado. Não vai. Eu vou estar na pastoral de rua e todos vão gostar de mim. Não vai. Eu não discrimino os LGBT, eu não vou ser discriminado também. Vai. Usando uma imagem poética, cada um carrega a dor do seu amor. Amar os fracos traz uma dor. Se você tiver medo dessa dor, estar ao lado dos pobres, e cada um carrega no seu corpo as marcas do seu amor, como Jesus carregou, e mesmo ressuscitado, mostrava as marcas do seu amor. Por isso Jesus vai dizer, a gente pensa que ele já falou duas coisas extremamente desconcertantes: vai ser rejeitado pelos religiosos, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, e nós vivemos a cultura, não renuncia a nada. Você só faz o que você gosta, você só faz aquilo que te faz feliz. Um dia um padre falou assim para mim, você está junto do povo da rua porque é tua vocação. Eu falei, olha, minha vocação mesmo era ser capelão da Filarmônica do Teatro Municipal. Mas como eu não consegui, ia ser ótimo, né, ser capelão da Filarmônica do Teatro Municipal. Aí eu ia viajar o mundo inteiro, cuidando dos problemas espirituais dos músicos, que devem ter muitos, então precisa ter o capelão lá para cuidar. Também outro dia um padre me convidou, falou assim, você não quer ser capelão num transatlântico? Eu falei, essa era a minha vocação mesmo. Porque se você perguntar quem tem vocação para ficar junto do povo da rua, quem tem vocação de ficar junto dos indígenas, dos sem terra, das pessoas que estão pirando na vida, aí é difícil, né? Ninguém tem essa vocação. E ainda Jesus vai dizer isso, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Toda vez que fala isso de tomar a cruz, vocês sabem que os crucificados carregavam a haste da cruz nas costas. A parte vertical ficava fincada no chão e eles carregavam
a haste nas costas. E era dever da comunidade, das pessoas de bem, quando passava o condenado, que era um abandonado de Deus, as pessoas de bem deveriam de insultar e dizer: ah, bandido bom é bandido morto. Até parece que esse pessoal morava aqui na Moca, né? Bandido bom é bandido morto. Lá no Araguaia falam isso também. Aqui é chavão. O pessoal adora de dizer: bandido bom é bandido morto. Era obrigação religiosa insultar o crucificado, que era vilipendiado, humilhado, destratado, agredido. E Jesus está dizendo para nós: olha, se vocês quiserem estar junto dos pobres, dos fracos, dos rejeitados, dos enjeitados, aguentem, porque vocês vão apanhar também. Jesus não faz propaganda enganosa. Ah, você vai estar do lado dos indígenas? Aguenta, você vai apanhar. Você apanha muito? Até que o bispo está sorridente, né? Mas se você for ver as cicatrizes nas costas dele, devem ser muitas. Como apanhou Dom Pedro, não é? Como apanhou Dom Pedro? Dom Mauro, Dom Luciano, Dom Paulo Evaristo, Margarida Alves, irmã Dorothy Stang, Ezequiel Ramin, Josimo, Santo Dias, Dom Helder, todos apanharam muito. Por isso Jesus diz: renuncie a si mesmo, porque você vai apanhar, como Jesus apanhou. Cuspiram no rosto dele, o coroaram de espinhos. Não foi por questões piedosas, foi por rejeitá-lo mesmo da proposta que eles queriam que Jesus fosse rei de Israel, e Jesus anunciava o reino de Deus. E Jesus vai dizer, esse texto do Evangelho, São Lucas não para de dar cacetada na gente. E aí ele diz no final: quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Quem quiser segurança, ficar de boa, não ter problema, ser cidadão do bem, ficar numa boa, ter prestígio, quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. E quem perder sua vida por causa de mim, a salvará. O que é perder a vida por causa de mim? Como diz Jesus, é não ter medo de entregar-se, não ter medo, como diz Santa Edith Stein, Santa Edith Stein diz: coragem é ir com medo, mas ir. Coragem não é não ter medo, é mesmo tendo medo, ir. Isso diz Santa Edith Stein. E Santa Edith Stein também diz: sabemos que o amor nos conduz, não sabemos para onde. Seguir Jesus não tem abólice de seguro. Ah, eu pensei que seguir Jesus fosse tão bom, tão agradável. Eu ia ficar, E seguir Jesus é com Ele carregar a cruz da consequência, da fidelidade, a cruz de não abandoná-lo, não deixá-lo solitário e ir ao encontro dos irmãos. Não para ser mais que eles, mas para ser um com eles, para estar ao lado, não acima, nem abaixo, nem de um lado, nem do outro, junto. Ontem à noite,
quando já iam me levar para casa, eu falei, olha, eu não vi o povo da rua ali na barraca. A Regina me acompanhou lá outro dia, viu a confusão que vira, né? E estava aquele irmão ferido, e é interessante, eles não agradecem individualmente. Eles ontem disseram, você é o nosso advogado, obrigado pelo que você faz por nós. Interessante essa visão que eles têm. Nós, eles se identificam com a dor do outro. É a dor de todos, a dor de um é a dor de todos. A fome de um é a fome de todos. O abandono de um é o abandono de todos. Como aquele irmão ferido, com o ferimento todo infectado, nós pedimos o dia inteiro que ele fosse atendido. Por fim, eu tive que ligar para um, para outro. Aí veio o carro com acessibilidade, onde ele foi posto. Ontem me confirmaram que ele está num lugar fixo. E é interessante, todos ali necessitavam. Ninguém se rebelou e cobrou porque aquele estava sendo atendido. Porque eles todos sabiam, a dor dele é a nossa dor. A ferida dele é a nossa ferida. Cuidar dele é cuidar de todos nós. Que lição, não é? Socorrer a ele que está abandonado é socorrer a todos nós. E quando ele foi posto naquele banquinho e levantou, ele sorriu. Um sorriso que era já tão ausente no seu rosto e de repente ficou tão presente. E um sorriso tão bonito que eu até pedi, tira uma fotografia minha perto dele, para que esse sorriso me ilumine e me comprometa. Salvar a vida é entregá-la, não é preservá-la, é saber aquilo que muitas vezes a gente diz, quem saiu na chuva é para se molhar. Por isso o Evangelho de hoje quer dizer para nós todos, coragem, não desanimem, lutem, mesmo que vocês vão perder, não vão ganhar essa luta, mas não deixem de lutar, porque Jesus está conosco sempre. Amém.